Olá, pessoal. Estamos aqui agora no nosso quinto vídeo, onde vamos fazer a leitura do quarto capítulo do livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. Dando continuidade, mais uma vez convido você a pegar o seu chá, o seu café, para me acompanhar aqui nessa leitura. Vá naquele seu lugarzinho especial, faça 3 respirações profundas e lentas, limpe a sua mente, abra a sua mente para receber essas informações, né, que essas informações cheguem e tragam um novo entendimento para você a respeito da vida, a respeito de você mesmo, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar sem mais delongas, vamos iniciar a leitura da lei do mínimo esforço, tá? Então vamos lá. A inteligência da natureza opera pela lei do mínimo esforço, sem ansiedade, com harmonia e amor. E quando utilizamos as forças da harmonia, da alegria, do amor, atraímos sucesso e boa sorte facilmente. O ser integral conhece sem ir, vê sem olhar e realiza sem fazer. Essa é uma frase de Lao Tse. A quarta lei espiritual do sucesso é a lei do mínimo esforço. Esta lei se fundamenta no fato de que a inteligência da natureza funciona com tranquila facilidade e sem nenhuma ansiedade. Este é o princípio da mínima ação, da não resistência. É, portanto, o princípio da harmonia e do amor. Quando aprendemos esta lição da natureza, conseguimos realizar facilmente nossos desejos. Se você observar a natureza, verá que ela despende o mínimo esforço em seu funcionamento. A grama não se esforça para crescer, apenas cresce. O peixe não tenta nadar, apenas nada. As flores não se esforçam para abrir, apenas desabrocham. Os pássaros não tentam voar, apenas voam. Essa é a sua natureza intrínseca. A Terra não se esforça para girar sobre seu eixo. É próprio da sua natureza girar a uma velocidade estonteante e rodar pelo espaço. É da natureza dos bebês o estado de graça. É da natureza do sol brilhar. É da natureza das estrelas piscar e reluzir. E é da natureza humana materializar seus sonhos facilmente, sem qualquer esforço. No Veda, que é um conjunto de textos sagrados que constitui o fundamento da tradição religiosa e filosófica da Índia, esse princípio é conhecido como o princípio da economia de esforço, ou do faça menos e realize mais. Você atinge um estado em que não faz nada e realiza tudo. Isso significa que basta existir a mais leve ideia para que a manifestação dessa ideia ocorra sem qualquer esforço. O que é comumente chamado de milagre é, na verdade, uma expressão da lei do mínimo esforço. A inteligência da natureza funciona sem qualquer esforço ou atrito, espontaneamente. Ela não é linear, é intuitiva.
holística, alimentadora. E se você está em harmonia com a natureza, se está assentado no conhecimento do seu verdadeiro eu, pode fazer uso da lei do mínimo esforço. O mínimo esforço é despendido quando suas ações são motivadas pelo amor, porque a natureza se mantém unida pela energia do amor. Quando você busca exercer o poder e o controle sobre as pessoas, está desperdiçando energia. Quando busca dinheiro e poder, movido pelo egoísmo, desperdiça energia perseguindo uma ilusão de felicidade, em vez de desfrutar a felicidade do momento. Quando busca dinheiro somente para seu uso próprio, interrompe o fluxo de energia em direção a si mesmo e interfere na manifestação da inteligência da natureza. Mas, quando seus atos são motivados pelo amor, não há perda de energia. Ao contrário, sua energia se multiplica e acumula. A energia extra que você consegue juntar e desfrutar poderá ser canalizada para qualquer coisa que você queira, inclusive para riquezas ilimitadas. Você pode imaginar seu corpo como um mecanismo controlador de energia. Ele pode gerar, armazenar e utilizar energia. Se você sabe como gerar, armazenar e utilizar energia de maneira eficiente, pode criar riqueza em quantidade. Mas, quando sua atenção se volta para o ego, é ele que vai consumir a maior quantidade de energia. Se o seu ponto de referência interno for o ego, se você buscar poder e controle sobre outras pessoas ou a aprovação dos outros, vai desperdiçar muita energia. Se essa mesma energia for liberada, ela será recanalizada e utilizada para criar qualquer coisa que você queira. Quando o seu ponto de referência interno é o seu espírito, quando você é imune ao criticismo e não teme qualquer desafio, pode dominar o poder do amor e usar a energia criativamente para a experiência da riqueza e da evolução. Em A Arte de Sonhar, Dom Juan diz a Carlos Constaneda: uma grande quantidade de nossa energia é usada para sustentar a nossa empáfia. Se conseguíssemos perder um pouco dessa empáfia, dois fatos extraordinários aconteceriam. Liberaríamos essa energia que tenta preservar a noção ilusória de nossa grandeza e teríamos energia sobrando para vislumbrar a verdadeira grandeza do universo. A lei do mínimo esforço possui três componentes básicos. Três coisas que você pode fazer para pôr em prática o princípio do faça pouco e realize muito. O primeiro componente é a aceitação. Aceitar significa simplesmente assumir o compromisso de aceitar pessoas, situações, circunstâncias e fatos, de maneira como eles se apresentam. Isso significa entender que este momento é como deve ser, porque todo o universo é como deve ser. Este momento, o que você está vivendo exatamente agora, é o ápice de todos os que você experimentou no passado. Este momento é assim porque todo o universo é assim.
Quando você luta contra este momento, está lutando contra todo o universo. Em vez disso, você pode, por exemplo, hoje, tomar a decisão de não lutar contra todo o universo, parando de lutar contra este momento. Isso envolve aceitar total e completamente este momento. Aceitar as coisas como elas são e não como você gostaria que fossem. É importante entender esse mecanismo. Você pode querer que as coisas sejam diferentes no futuro, mas neste momento tem de aceitá-las como são. Quando você estiver decepcionado ou aborrecido com uma pessoa ou uma situação, lembre-se de que não está reagindo à pessoa ou à situação, mas sim aos seus sentimentos pela pessoa ou pela situação. Esses sentimentos são seus e o que você está sentindo não é culpa de mais ninguém. Quando você reconhecer e compreender isso completamente, estará pronto para assumir a responsabilidade pelo que está sentindo e mudar o que sente. E quando conseguir aceitar as coisas como são, estará pronto para assumir a responsabilidade pela situação em que se encontra e por tudo o que considera problemático. Isso nos leva ao segundo componente da lei do mínimo esforço, a responsabilidade. O que significa responsabilidade? Responsabilidade é não ficar culpando alguém ou alguma coisa pela situação, muito menos a si mesmo, aceitando a circunstância, o fato, o problema como se apresenta no momento. A responsabilidade passa a ser a capacidade de ter uma resposta criativa para aquela situação, como ela se apresenta no momento. Todos os problemas contêm em si as sementes da oportunidade. A consciência disso permite transformar este momento numa situação ou algo melhor. Quando você faz isso, todas as situações inoportunas conterão em si uma oportunidade para a criação de algo novo e belo. Todas as pessoas consideradas chatas se transformarão em seus mestres. A realidade é uma interpretação. Se você escolher interpretá-la por esse novo ângulo, terá muitos mestres à sua volta e muitas oportunidades para evoluir. Sempre que se confrontar com um tirano, um atormentador, um conselheiro, um amigo ou inimigo, todos eles são a mesma coisa, você deve lembrar que aquele momento é como deve ser. Todos os relacionamentos que você atrai na vida, em determinados momentos, são exatamente o que você precisa naqueles momentos. Há um significado oculto por trás de todos os fatos. Esse significado oculto está a serviço da sua própria evolução. O terceiro componente da lei do mínimo esforço é a indefesibilidade. Indefesibilidade. Assentar sua percepção na indefesibilidade, ou seja, desarmar seu espírito significa abrir mão da necessidade de convencer e persuadir os outros com seus pontos de vista. Se você observar as pessoas, verá que elas passam 99% do tempo defendendo seus pontos de vista. Se você simplesmente desistir da necessidade de defender sempre seus pontos de vista,
ganha, na desistência, acesso a imensas quantidades de energias anteriormente desperdiçadas. Quando você passa o tempo defendendo suas posições, culpando os outros e não aceitando render-se ao momento determinado, sua vida se transforma num embate de resistências. E toda vez que você encontrar resistência, se tentar forçar a situação, ela só aumentará. Certamente você não pretende ser rígido como o carvalho oco que tomba na tempestade. Vai preferir, com certeza, ser flexível como o bambu, que se curva sobre a tempestade e sobrevive. Desista de uma vez por todas de defender intransigentemente seus pontos de vista. Quando você adota esse comportamento, evita o surgimento de discussões. Se agir desta forma, parar de brigar e de resistir, experimentará plenamente o momento presente, que é uma dádiva. Certa vez, alguém me disse: o passado é história, o futuro é mistério e o presente é uma dádiva. E é por isso que este momento chama-se presente. Se você abraçar o presente, unir-se a ele, fundir-se nele, experimentará o fogo, o brilho, a centelha de êxtase que pulsa em todos os seres sensíveis. Quando você começar a experimentar a exultação do espírito em todas as coisas vivas, e à medida que for adquirindo maior intimidade com isso, sentirá o despertar de uma grande alegria interior e abandonará os terríveis fardos e empecilhos da defesa intransigente do ressentimento e do sofrimento. Só então se sentirá leve, alegre e livre. Se você se sentir alegre e livre, perceberá, sem a menor sombra de dúvida, que todos os seus sonhos estarão sempre disponíveis, porque seus desejos vêm da felicidade e não da ansiedade ou do medo. Não é preciso se justificar. Simplesmente declare a si mesmo a intenção de experimentar satisfação, prazer, alegria, liberdade, autonomia em todos os momentos de sua vida. Assuma o compromisso de seguir o caminho da não resistência. É o caminho no qual a inteligência da natureza se abre espontaneamente, sem atrito, sem esforço. Quando você reunir a refinada combinação de aceitação, responsabilidade, indefesibilidade, sentirá a vida fluindo com tranquila facilidade. Se você permanecer aberto a todos os pontos de vistas, sem se prender rigidamente a qualquer um deles, seus sonhos e desejos fluirão com os desejos da natureza. Então, você poderá liberar suas intenções sem se prender a elas e esperar pelo momento apropriado para que seus desejos desabrochem e se transformem em realidade. Pode estar certo de que, na hora certa, eles se manifestarão. Essa é a lei do mínimo esforço. E assim foi, gente, a leitura do nosso quarto capítulo, né? Que é onde nós
falamos a respeito da lei do mínimo esforço. Agora, vamos à aplicação da lei do mínimo esforço. Vamos lá. Você pode colocar a lei do mínimo esforço em ação, assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. Vamos lá. Os 3 passos para colocar em aplicação da lei do mínimo esforço na sua vida. Primeiro, praticar a aceitação, dizendo: hoje aceitarei pessoas, situações, circunstâncias, fatos, como eles se manifestarem. Saber que o momento é como deve ser, porque todo o universo é assim. Não se voltar contra todo o universo, lutando contra o momento presente. Dizer a si mesmo: minha aceitação será total e completa. Verei as coisas como são no momento em que ocorrerem, e não como eu gostaria que fosse. Nada fácil, né, gente? Mas é possível, né? Essa lei da aceitação é aceitar, porque existe uma diferença, né, entre aceitação e resignação. Quando a gente aceita, a gente não luta contra aquilo, né? Aquilo, a gente transforma aquela situação como tinha que ser. É como tinha que ser. A gente não tenta impor a nossa vontade. A nossa vontade era uma, mas não aconteceu conforme a gente queria, mas tudo bem. É porque não tinha que acontecer da forma que a gente queria. Essa foi a melhor maneira de que acontecesse. Agora, a resignação é quando a gente luta contra aquilo que está acontecendo. Você não está aceitando, você não relaxou, você está lutando, é uma luta dentro de você. Você está impondo uma situação para você, né? Você não aceita aquilo te magoa, você fica remoendo aquilo porque não aconteceu como você quis, que não, isso é resignação, você está resignado. Porque a resignação traz sofrimento. A aceitação, não. Você não sofre por aquilo, porque você soltou, se desapegou do resultado que você buscava. Não aconteceu, tudo bem, vamos embora, vamos parte para outra. Né? Então, essa é uma diferença, né? Para vocês entenderem que aceitação é uma coisa leve, não é uma coisa forçada. Se você fala, aceitou, mas aquilo não passou na sua garganta, aquilo vai te fazer sofrer. Então, isso não é aceitação, isso é uma resignação. Você está se resignando a uma situação, não aceitando, tá? Segunda, aceitando as coisas como são, assumir a responsabilidade pela sua situação e por todos os fatos que considera problemáticos. Ter bem claro que assumir a responsabilidade é não culpar alguém ou alguma coisa por sua situação. Saber também que todo problema traz em si uma oportunidade e que a consciência das oportunidades vai permitir olhar para o momento problemático e transformá-lo em um imenso benefício. Então, tudo que acontece comigo é de minha responsabilidade. Por mais que tenha sido outro que fez, mas eu fui responsável por aceitar aquela situação ou de ter, de estar presente naquela situação. Sempre eu sou a culpada, né? Sou culpado por aquilo que acontece comigo. Porque tudo que acontece com a gente, nós permitimos, né? Às vezes nós temos uma ideia, assim, uma expectativa a respeito de um fato que vai acontecer, ou a respeito de uma relação, ou a respeito de uma pessoa, né? Então, a pessoa não correspondeu à minha expectativa, mas ela foi o que ela tem que ser. Então, eu sou responsável por esse sofrimento, porque eu criei a expectativa. Entende? Então, quando a gente assume que nós somos responsáveis por tudo que acontece e que isso que está acontecendo traz dentro de si, né, aquilo que eu vejo como um problema, uma problemática, traz dentro de si
inúmeras oportunidades de aprender com aquilo, né? É fazer do limão uma limonada, né? Aproveitar aquela situação e ver o que que você pode tirar de positivo. E sempre tem, gente, sempre tem algo de. A gente consegue tirar algo de positivo, um aprendizado em tudo que acontece com a gente. Terceiro, assentar-se sua percepção hoje na indefensibilidade. Desistir da necessidade de defender seus pontos de vista e de convencer e persuadir os outros a aceitá-los. Permanecer aberto a todos os pontos de vista e não se prender a qualquer um deles. O próprio nome diz, né? Ponto de vista. É do ponto aonde eu estou, que estou vendo a situação. Eu estou vendo a situação de um ângulo, de um ponto de visão, de um ponto de vista. O outro tem um outro ponto de vista, porque ele está num outro lugar, numa outra posição, vivendo de um outro ângulo. Então, tem até uma imagem, né, que eu sempre que eu vejo assim, nossa, é muito legal. É um cubo, não, não é um cubo. De um lado, a gente olha assim, o reflexo é uma esfera. E do outro lado, a gente olha, a gente vê que o reflexo daquela imagem é um quadrado. Então, não é que eu que estou nesse local aqui, olho e vejo uma esfera, estou certa, e o outro que fala que é um cubo está errado. Não, porque lá do ponto de vista dele, do local onde ele está, ele olhando, ele não vê ele não vê uma esfera, ele vê um cubo. Então, isso ajuda a gente a entender que cada um tem um ponto de vista, tem uma visão diferente, né? E eu não preciso ficar o tempo todo tentando defender o meu ponto de vista e acusando, dizendo que o do outro está errado. Aí a gente perde muita energia com isso, né? É simplesmente, ok, esse é o meu ponto de vista, esse é o seu, e cada um fica com o seu. Não tem que ficar defendendo, nem acusando o outro, nem brigando, nem sabe? Que toda essa polêmica que vive, né? E essa separação, as pessoas se dividem por pontos de vista diferentes, é aprender, entender que cada um tem o seu ponto de vista, né? Cada um está numa situação, cada um viveu uma experiência de vida, cada um veio de uma família diferente, de conhecimentos, de oportunidades, tudo é diferente. Ninguém, até mesmo irmãos que são criados na mesma família, são diferentes, têm pontos de vista diferentes, vivem experiências diferentes, momentos diferentes um do outro. Então, essas são aqui os três passos, né, de aplicação na nossa vida para que a gente possa viver essa lei e aproveitar o máximo, né, dessa lei do mínimo esforço. Tá bom? Então, gente, eu quero agradecer a vocês mais uma vez por estar aqui comigo, né? E no próximo vídeo, nós vamos trazer, né, o quinto capítulo e mais uma das 7 leis, né, para fazer a leitura tanto do capítulo quanto da sua aplicabilidade, ok? Então, muito obrigada, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!